Paz, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Peniel Dourado e é um prazer poder estar aqui com você. Eu sou missionário do Paraguai, também coordenador do projeto Programa de Apoio Evangelístico, que é um projeto nascido na Bolívia e hoje está estendendo aí por toda a América Latina. Eu estou aqui na minha casa, fazendo essa gravação, falando um pouco de missões. Temos as horas da rua, então você não vai levando a mal. Mas o que a gente quer trazer aqui é o conteúdo sobre o trabalho de evangelismo, sobre o trabalho de missões. Queremos falar um pouco sobre esse assunto bastante importante para você. E hoje eu quero falar sobre estratégia de evangelismo. Essa questão de estratégia de evangelismo, ela vai valer tanto para dentro de uma cidade, como para dentro de um estado, como para dentro de uma nação, como também para todo um continente, uma região inteira, o mundo inteiro. Então, quando a gente se fala de estratégia, é interessante a gente ver esses pontos aqui. Eu vou dar um exemplo dentro de uma cidade para que você possa compreender, e aí a gente pode tirar as nossas, ampliar isso aí, para fora da cidade, para dentro do estado e para dentro de uma nação. Vamos dizer, dentro de uma cidade muito grande, uma cidade aí de 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes. Então você vai ter bairros que são bairros periféricos, com pessoas bem mais pobres, pessoas com o nível de escolaridade mais baixa, isso é muito normal, enquanto que você vai ter um outro bairro onde as pessoas têm um poder aquisitivo melhor, pessoas que têm um nível de escolaridade melhor, e assim, são estruturas sociais diferentes. E quando a gente está falando de evangelismo, a gente vai falar também de abordagem, a gente vai falar de conexão. Por mais que o evangelismo em si, o evangelismo é você levar as boas novas até as pessoas, então, mas nós vamos também falar de conexão, de gerar conexão naquele lugar. E aí quando se fala de conexão, a gente vai ter que ter abordagem diferente para dependendo o tipo de pessoa que nós vamos abordar. Então, se nós vamos num bairro onde as pessoas elas são mais simples, as pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir, são pessoas que têm carências básicas da vida e muitas delas não sabem nem ler. Então a abordagem aquelas pessoas para levar o evangelho é único, tanto para aquele que é rico quanto aquele que é pobre, aquela pessoa que tem uma escolaridade mais alta, mais baixa, é único, é para todo mundo, o evangelho é igual para todo mundo. Mas a abordagem que nós vamos ter para com essas pessoas, ela vai ter uma diferenciação. A gente vê na palavra de Deus essa abordagem. Jesus, quando encontrava os príncipes do povo de Israel, ele tinha uma abordagem, ele tinha uma linguagem e uma exigência de conhecimento até. Então, ele encontrava príncipes, pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus. Eita, que hoje minha rua tá agitada aqui. Ele chegava fazendo perguntas mais profundas e chegou a falar a Nicodemos: olha, você é príncipe de Israel e você não sabe essas coisas? Existe uma abordagem. Jesus estava ali também comunicando a palavra, mas existe uma abordagem diferente do que encontrar aquele campesino, uma pessoa muito simples que não tinha um conhecimento da palavra de Deus. Então, amados, se dentro de uma cidade nós temos abordagem diferente, o evangelista inteligente ele vai pensar nisso aqui. Você vai ter uma abordagem diferente. Quando se trata também de um estado, dependendo, vou dar o exemplo aqui, os estados que estão no litoral do nosso Brasil. Então nós temos aquelas cidades que estão na beira da praia e nós temos as cidades do sertão que estão mais para dentro, mais longe da praia. Então a realidade do sertanejo é uma e a realidade daquele que vive na beira da praia é outra. E realidade diferente, nós vamos ter diferenciação cultural também. Nós temos culturas diferentes entre o sertanejo e as pessoas do litoral, e nós vamos também ter que ter abordagem diferente. E onde eu quero chegar com tudo isso aqui? Falando de abordagem, diferenciação, de abordagem, etc. Amados, o grande problema é a uniformidade da estratégia de trabalho. Nós estamos falando de estratégia de trabalho. Então, se eu uso uma estratégia única para todo mundo, isso vai me gerar um problema muito sério. Eu vou ter um problema muito sério. Se você é um evangelista que quer trabalhar da mesma forma que você prega e que você aborda as pessoas da periferia da cidade, assim como pessoas de um bairro
mais nobre, com pessoas que têm um nível de escolaridade maior, um nível social, financeiro maior, se você tem uma mesma abordagem, você não vai gerar conexão. Não vai gerar conexão. Você pode até falar, mas as pessoas vão te escutar e não vai ter conexão. Nem aquelas pessoas que têm um recurso maior, nem aquelas pessoas que têm um recurso menor. Vai ter problema naquela. A gente chama de ruído na comunicação. Você fala e ali tem um receptor e vai ter um ruído, não vai chegar a mensagem do jeito que é para ser. Eu vou dar um exemplo também. Você vai numa reunião onde só tem advogados e até juízes, né, promotores, e você é levado para comunicar o evangelho, falar a palavra àquelas pessoas. É uma reunião de pessoas de mais da elite, advogados, promotores, juízes, né? E a questão é qual que é a roupa que você vai usar, qual que é a linguagem que você vai se direcionar a essas autoridades, como é que você vai fazer essa abordagem? Isso a gente encontra na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo ele ia se direcionar aos reis, ele estava preso e ele ia se dirigir a Félix. Amado, ele não falava de qualquer forma, ele tinha uma linguagem mais polida. Por mais que a Bíblia nos orienta que diante da nossa falta de conhecimento, a gente não deve temer em não falar o evangelho. Ou seja, se você não tem aquela linguagem, se você não tem, mas a oportunidade é dada, você vai usar com aquilo que você tem. Mas se você tiver, o apóstolo Paulo era essa pessoa, ele falava com uma vendedora de púrpura, ele falava com pessoas simples do campo, ele também falava com pessoas, autoridades lá de cima, e ele tinha abordagem diferente para com essas pessoas. Então eu vou deixar bem claro aqui, para a gente poder entender isso aqui. Se nós temos abordagem diferente para gerar conexão com pessoas de regiões diferentes, isso, volto a dizer, é dentro de uma cidade, é dentro de um estado. Eu vou falar aqui, dar o exemplo dos estados do litoral, né, que estão no litoral. Então, nós temos as cidades que estão próximas ao litoral e o pessoal do sertão, são abordagens diferentes, culturas, formas de vida diferentes. Amado, você vai usar a mesma estratégia de trabalho para trabalhar em todos os lugares? Nós vamos uniformizar uma estratégia. Existe na mente de algumas pessoas uma quase canonização de determinadas estratégias. Não, essa estratégia aqui é a estratégia de trabalho que vai dar certo e que, amado, a gente tem que ter cuidado nisso aqui. Amém? Então deu para entender essa questão da estratégia, a única, né, de trabalho não dá certo. Você como evangelista tem que usar inteligência, tem que orar a Deus para Deus dar o conhecimento e você ter a melhor forma de abordagem e poder ter conexão com essas pessoas. Por outro lado, nós temos um outro problema na área de evangelismo. São aquelas pessoas que não têm estratégia nenhuma e elas simplesmente se levantam e falam o seguinte: seja o que Deus quiser, Deus vai nos ajudar e não para pensar em nenhum tipo de estratégia de trabalho. Olha, nós trabalhamos com literatura e se você não sabe disso aí, mas as literaturas, elas, dependendo da região onde nós vamos trabalhar, existe um tipo de literatura. Essas missões com as quais a gente trabalha, eles têm literaturas específicas para o mundo islâmico, eles têm literatura específica voltada para onde tem o cristianismo católico, ou seja, cada região eles têm pensado bastante sobre isso aí. Então a mensagem que é trazida que traz essas literaturas, assim como a capa, os desenhos, é tudo pensando em gerar conexão com a pessoa e levar a mensagem para essas pessoas. Às vezes nós temos mais problemas com os crentes nessa questão da utilização da literatura, ou seja, quem está fazendo a literatura está pensando em gerar maior conexão com uma determinada pessoa. Eu vou dar o exemplo, nós temos algumas literaturas que tem uma capa que ela vai ser muito atrativa para as pessoas do catolicismo. Tá? A pessoa vai olhar assim e vai ser muito vai se familiarizar com aquela literatura. E ela não vai ter tanta barreira em pegar aquela literatura e ter acesso à mensagem. Porque o que interessa para nós é a mensagem entregar até a pessoa. Mas muitas vezes nós vamos ter problema com o próprio cristão. O cristão, quando olha aquele folheto e vê aquele desenho ali, ele já tem todo um problema, né? Que já vem de um ambiente de idolatria, já está saindo daquele ambiente. Então o choque, a barreira
tem muitas vezes é com o próprio evangelista e não tanto com as pessoas com as quais nós vamos alcançar. Então assim, a gente tem aprendido que não adianta remar contra a maré, essa é uma realidade. Nós temos vários tipos de literatura quando nós temos os nossos líderes dos pontos de apoio, e algo que a gente orienta a cada um é o seguinte: a partir do momento que aquele material está tendo problema com os evangelistas, recolhe o material e entrega outro tipo de material. A gente não tem que brigar com ninguém, né? Senão o problema não está sendo nem tanto a conexão com as pessoas que não são crentes, mas muitas vezes é com os próprios crentes. Mas nisso, amado, nós vamos também ter uma estratégia de trabalho. Nós temos material diferente para alcançar pessoas diferentes, e hoje a gente tem que pensar até mesmo nos próprios cristãos, né, para ter uma forma para não ter problema com eles, porque senão eles vão brecar, não vão utilizar o material, e deles vão até jogar o material, né, na ignorância, e não entende que o nosso foco principal é levar o evangelho até as pessoas. Mas eu posso fechar esse assunto aqui dizendo o seguinte: assim como não existe essa questão de uma estratégia universal que eu uso aqui no Brasil, eu uso no Paraguai, eu uso na Bolívia, eu uso na África, eu uso na Europa, não existe uma estratégia universal, tem que haver uma adaptação. E é também importante a gente compreender que também ir sem estratégia nenhuma também não é correto, tá? O evangelista ele tem que usar uma estratégia, o evangelista ele tem que pensar quais são as pessoas que estão alcançando e como alcançar e como levar a mensagem a essas determinadas pessoas. Amém? Então isso aqui na área de evangelismo, eu dei exemplo na área de literatura, que é o que nós trabalhamos bastante, né? Mas isso aqui, essa questão da estratégia, isso aqui enquadra a qualquer tipo de evangelismo. Se você evangeliza o evangelismo pessoal, ou se você utiliza a pregação com caixa de som, com megafone, seja lá o que for, é muito importante você ter uma estratégia de trabalho e também adaptar isso aí para gerar conexão e alcançar as pessoas da melhor forma. Amém? Bom, um abraço, Deus abençoe, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida nessa jornada do trabalho evangelístico. Eu vou convidar você a fazer aquilo que todo mundo pede aqui no YouTube, né? Dar o joinha, não esquece de dar o joinha, deixa uma mensagem também, o que você achou desse vídeo, né? Desses vídeos que nós estamos lançando, o que você está achando desse vídeo? Deixa a sua mensagem aí. E também eu vou pedir para você, se você quiser, se você tiver interesse de ter o conhecimento, essa minha rua está uma benção, está agitada. Mas se você quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto, está recebendo mensagens, eu passo por e-mail os nossos informativos, tá? Então, bem aqui na descrição está escrito assim: receba nossos e-mails, receba nossos informativos por e-mail, alguma coisa assim. Aí tem um link, você clica no link, vai abrir, vai pedir seu nome, você preenche o nome, coloca o teu e-mail normal. Se eu não me engano, manda um e-mail para você tem que confirmar lá, tá? Faz todo o cadastro normal, isso aí. E aí, sempre que a gente tiver um e-mail novo, a gente está mandando informações do projeto que a gente tem, que é o Programa de Apoio Evangelístico. Você vai estar recebendo e tem oportunidade, links de vídeo, eu falo de missões, eu falo de evangelismo, tá bom? E a gente fala sobre também do trabalho que a gente está fazendo e você vai estar acompanhando tudo isso aí, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, continue orando por nós, vamos continuar fazendo o trabalho, levando a palavra de Deus ao povo.